Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. O planeta Terra poderia facilmente ser chamado de planeta água, porque mais de 70% da superfície terrestre é composta por água. Mesmo assim, de acordo com os dados da Unicef, todos os anos, 3,5 milhões de pessoas morrem por doenças causadas pela falta de água potável. De toda a água do mundo, apenas 3% é própria para o consumo humano. Grande parte desses 3% está nas geleiras, parte delas é imprópria por causa da poluição e o restante precisa abastecer mais de 7,6 bilhões de pessoas no mundo inteiro. É uma conta difícil de fechar, né? A gente sabe da abundância de água e durante muito tempo não se tratou, não se cuidou com a responsabilidade necessária. Existem muitos estudiosos muito preocupados com a questão da água e a gente traz você aqui hoje para falar de algumas dessas soluções que têm sido aplicadas, que têm se estudado. Como que tem sido hoje a perspectiva da água no mundo? Então, você falou muito bem na palavra conta. A conta é realmente difícil, né? Os números de água disponível, né, para a população, como você mencionou, são muito, muito baixos. E o outro problema que vem a seguir é que essa água não está distribuída de forma igual em todo o planeta. A gente tem regiões como, por exemplo, a região amazônica, né, que tem uma grande quantidade de água e a densidade populacional é baixa, né? E outras regiões com bastante gente, muito menos água. Então, isso já é difícil de fechar por si só, né? E aí, quando a gente vai para essas áreas de maior densidade populacional, realmente falta, primeiro de tudo, uma conscientização, não só da população, mas do ponto de vista empresarial, industrial, como a gente comentava até aqui. E político também, administrativo. O político como representante do povo, sem dúvida nenhuma, né? É meio que um retrato do nosso cuidado, né? Do nível do cuidado que a gente tem com isso. Então, enfim, já se tem pouca água nas regiões onde você tem mais gente vivendo e você ainda não tem um cuidado, né? Não se preocupa com isso. As soluções têm milhares de propostas, né? Existem várias tentativas. O pessoal já está fazendo dessalinização do mar. A gente sabe que é um processo difícil, caro, não são todos os países que podem investir nesse tipo de coisa, né? A gente fala de reuso de água, reutilizar água para fins menos nobres, mas a gente sempre vai cair na questão da dessedentação humana, animal, plantio, né, para a produção de alimentos, que são os problemas pecuários, exatamente, que são os problemas mais graves, né? Mesmo o reuso da água é problemático, porque a gente sequer sabe, por exemplo, o efeito de tudo que a gente usa, tudo que a gente produz e lança na água sobre nós mesmos, né? Então, uma água que a gente esteja reutilizando, sob o ponto de vista ecológico, de qualidade aparentemente boa, mas ela pode estar com hormônios, pode estar com fármacos, né? Com algumas coisas que a gente sequer tem capacidade de tratar e muitas vezes detectar, né? Então, tem muito a ser feito, na realidade. Tem muito André, dentro das suas pesquisas, do seu conhecimento, a água potável tem diminuído muito. Isso é relativo à poluição ou ao desmatamento? É uma boa pergunta e a resposta seria ambos, né, na minha opinião. Sim. Porque temos muitos reservatórios, né, não dá para dizer que não temos, né, e esses reservatórios estão atingindo uma qualidade ruim, uma quantidade de água ruim, em função de coisas que acontecem no redor ou até globalmente, né? A água, ela tem essas três fases, sólida, líquida e gasosa, e é um dos elementos que circula por todo o planeta, toda a biosfera que a gente chama, né? Então, a primeira coisa é cuidar para que todas essas três fases sejam devidamente alimentadas, né? Então, a água que tem que evaporar, que ela evapore, a água que tem que ser retida, que ela seja retida, e o papel da vegetação, o papel das florestas e das matas, dos ecossistemas, de uma forma geral, é central para isso. Isso é primordial. Primordial. As nascentes, principalmente, a proteção das nascentes. Nascente, matas ciliares. André, queria te fazer uma pergunta no sentido assim, um exemplo de uma recuperação de nascentes assim, que foi um sucesso. Você teria isso? Então, temos sim. É um caso interessante porque é da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Né? Não precisa falar muito, é uma cidade gigantesca, com muita gente, densidade populacional extremamente alta, mas
com qualidade de água boa. Há cerca de 4 décadas atrás, talvez, o poder público se preocupou com isso, né? Eles têm, obviamente, instituições de pesquisa muito fortes, né? Com muita capacidade intelectual e muita força também para subsidiar o poder público, né? E eles concluíram que precisamos proteger nossas nascentes, né? Então, o Estado fez um investimento forte em compra de terras que fossem próximas, adjacentes às nascentes, aos rios que alimentam a cidade, promoveram ou a preservação ou a restauração dessas áreas, né, das matas, e isso até hoje garante lá que eles têm uma água de altíssima qualidade. Então, o investimento lá atrás faz eles economizarem hoje com, por exemplo, tratamento de água de qualidade. Professor, eu já vi um documentário que falava a respeito da possibilidade da população se dizimar e que depois de certo tempo, algumas centenas de anos, a natureza ela conseguiria se regenerar sozinha, sem interferência do homem. E estudando para a nossa pauta de hoje, eu vi que várias das iniciativas pegam a natureza em si como protetora, ela resolvendo parte desses problemas. Várias coisas que eu nem nunca tinha ouvido falar, eu acho que muita gente que acompanha o nosso programa em casa também não. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as zonas úmidas e todas essas iniciativas que usam a natureza mesmo como parte da prevenção. Certo. Bom, o planeta, independente da gente, ele está em constante mudança, né? A gente sabe, ouve sobre teorias, né, de evolução do planeta, que já foi rico em CO2, pobre em oxigênio, e hoje é o contrário. A gente ouve, né, diversas coisas. E isso nada mais é do que a natureza se ajustando a novas condições aí, do planeta que vão se modificando. Em relação a isso, na verdade, isso demonstra uma capacidade, né, que o próprio planeta tem de se ajustar a essas condições adversas, inclusive as que a gente causa. Só que a velocidade com que isso acontece é muito menor do que a velocidade que a gente causa essas mudanças, né? Essa é a principal questão. Tem se discutido muito, eu acho que tá no foco aí do dia, dessa semana aí do dia da água, né? Está sendo muito discutido aí pelos órgãos ambientais internacionais, nacionais, a questão da própria natureza se regenerar ou ser utilizada como ferramenta de regeneração, como você mencionou. Bom, se a gente pegar um exemplo local aqui da nossa região, né, o nosso bioma aqui principal é a Mata Atlântica nessa região. A Mata Atlântica é um tipo de vegetação que tem uma capacidade de regeneração natural muito forte. Então, você deixa um terreno largado, ele foi usado para pasto, para o que quer que seja, e você abandona em pouco tempo. Menos de 20 anos. Você já começa a ver uma recuperação. É óbvio que se você ajudar é mais rápido. Automático. Né? Automático. Só que a ajuda é sempre bem-vinda porque tem outras questões, né? Tem outras questões envolvidas. Mas no caso, por exemplo, de zonas úmidas, né? São áreas que são extremamente relevantes do ponto de vista climático também. A própria árvore, a própria vegetação que está ali, ela cria um microclima que faz com que a água que está naquele solo ela fique retida, né? Ela não vai evaporar tão rápido, ela não vai escoar tão rápido e fica ali. E ficando retida, os micro-organismos que estão no solo, as próprias raízes são capazes de depurar boa parte daquilo que a gente lança, né? Inclusive tem sistemas de tratamento de efluentes domésticos e industriais que são desenvolvidos e estudados aí com bastante dedicação, que são chamados de wetlands, sistemas de tratamento verde, né, um termo que vem do inglês, e ele é baseado, por exemplo, no uso de plantas para depuração de esgoto, né? Então, já foi bastante estudado, tem muitos projetos que tratam o esgoto passando por essas áreas de inundação, onde você tem muita vegetação, muitos organismos, que naturalmente processam aquilo, transformam em planta, transformam em biomassa, que a gente chama que vai seguir lá pela cadeia trófica e alimentar outros organismos, né, e acaba dando um uso nobre para esses poluentes, que na realidade também são nutrientes, né, e tratam a água do ponto de vista do uso, né. É um dos exemplos aí. Isso, André, em relação ao cuidado com a água, o que nós podemos fazer estando na cidade? O que você sugeriria para a gente, né? Então, soluções inteligentes são sempre muito bem-vindas, né? Não existe fórmulas para isso, né? Tem muita gente que tem bastante
bastante ideia, tem bastante gente fazendo muita coisa, mas, por exemplo, a gente estava comentando sobre o reuso da água, né? Então, uma água que você use para beber é aquela água que tem que ser a mais pura, mas, de repente, a água para você usar numa descarga ou numa irrigação de jardim, lavagem de calçada, por exemplo, a água do banho pode ser recolhida e pode ser utilizada para uma outra finalidade que não o consumo, mas, por exemplo, para um vaso sanitário, né, para um jardim, uma coisa desse tipo, poderiam ser soluções. Captação de água da chuva é um outro fator, né? Você pode ter calhas, sistemas de calhas que direcionem aquela água por uma caixa alternativa que possa ser utilizada também para outras finalidades, e assim você vai reduzindo cada vez mais a quantidade de água que você puxa da rede pública. Né? Eu achei interessante, assim, com essa crise hídrica que nós tivemos, né, seca em vários lugares, mudou um pouco o comportamento das pessoas. Né? Eu cheguei a ver reportagens lá do Distrito Federal que realmente as pessoas estavam assim, mudando a estrutura da casa. Fazendo coleta de água que saía do banho, justamente porque ou você economizava, você ia acabar ficando sem. Então isso é interessante, né? Assim, como que o aperto faz mudar um pouquinho a cultura, né? Alguma coisa tem que fazer mudar, né, Carlos? Não, com porque certeza. Não dá para manter do mesmo jeito sempre. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. André, a gente sabe que o sistema de tratamento de água e esgoto não é uma realidade do nosso país. Muitas cidades não aproveitam, não cuidam de quase nada do que é produzido pela população. E aqui em Juiz de Fora, recentemente, a obra foi ampliada, foi gastado mais de 70 milhões de reais para conseguir tratar cerca de 20%, que em porcentagem parece algo muito pequeno ainda. Eu queria saber por que é tão difícil e tão caro fazer um sistema de tratamento de água e esgoto que seja efetivo. Bom, são vários aspectos, né? Tem a questão do investimento, né? Que aí talvez a gente pudesse partir para uma discussão mais política, né? Que é aquilo que está embaixo da terra e ninguém vê, né? Então, assim, do ponto de vista de quem está no lado de lá da história, de fazer alguma coisa que seja reconhecido, né? É um primeiro problema, talvez seja um marketing, digamos assim, né? Os processos de tratamento de efluentes, eles não são assim tão complicados na realidade. Existem alguns estágios, né? O tratamento primário, secundário e terciário, que são formas de níveis de depuração da água, vamos dizer. O primário e o secundário são os mais comuns e certamente são os que são tratados aqui na cidade, é o que normalmente é feito no país todo, que eles eliminam a poluição, eliminam aquele mau cheiro, eliminam a cor feia, eliminam aqueles aspectos mais visuais, né, sensoriais da água, mas não eliminam nutrientes, que são fatores que desencadeiam também desequilíbrio nos ecossistemas, né? Esse tratamento terciário normalmente é mais complicado, mas se todo o esgoto fosse tratado de forma secundária já seria uma grande coisa, né? Porque os ecossistemas eles têm a capacidade de processar parte do material sem mudar as suas condições, que é o que a gente chama de capacidade de suporte, né? Então ele pode receber uma quantidade X de nutrientes ali e aquilo não representar a degradação dele por um determinado período de tempo, por um limite, né? Então, acho que a maior dificuldade dessa história toda é a rede de saneamento, né? Eu não sei como é que está aqui na cidade, não estou aqui há tanto tempo, mas tem vários lugares que você tem estações de tratamento, mas essas estações não são sequer alimentadas com esgoto recolhido. Às vezes é água de rio que jogam para a estação e tratam, né? Então, assim, é uma questão de planejamento, né? Curiosamente, eu estava até recentemente no Rio Grande do Norte, e tem um município lá, Serra Negra, se eu não me engano, que há uns 12 anos atrás entrou um prefeito que era médico e se preocupava muito com a questão da saúde pública. Os 4 anos de trabalho dele foram construir rede de esgoto. Ele transformou a cidade de 10% até 65% saneado. E de lá para cá nunca mais ninguém fez nada, continuou esses 65%.
exatamente com a preocupação com a saúde pública. Então, só recolher e canalizar o esgoto já seria algo muito bom, né? Concordamos aqui. E aí o tratamento não é algo que fosse também tão complicado de ser feito. Né? Isso é interessante porque assim, as cidades elas vêm de muito tempo, né? Elas são antigas e essa evolução ela vai por uma época assim, uma que não existia coleta nenhuma de esgoto. Aí depois começou a haver uma drenagem do esgoto, mas misturava com a água da chuva. E isso aqui em Juiz de Fora, se eu não me engano, tem bairros ainda que você não tem a separação do esgoto da água da chuva. Isso dificulta, né? O tratamento, como é que você vai misturar água da chuva com esgoto? Na seca, às vezes até facilita um pouco, mas imagina ver uma enchente. Supondo assim, isso é um limitante real, né? Ou seja, tem que haver todo o processo de você captar o esgoto correto, levá-lo para a estação, né? Senão não fica difícil de você ter um cuidado real, né? E que as políticas públicas também sejam contínuas, né, Carlos? Ou seja, tem um objetivo real, né, de melhorar o país, né, não de ser eleito na próxima eleição. Né? E isso que é uma coisa que eu acho que a gente precisaria evoluir muito enquanto coletividade, né? Ou seja, assim, é importante, a obra não pode ficar parada, né? Quantas obras a gente vê que ficaram paradas não é porque acabou dinheiro, não, é porque acabou a vontade. É abandonado, é melhor tempo. Porque assim, não é porque acabou dinheiro, é porque acabou a vontade política. Exatamente. Olha que coisa, né? E é imposto nosso, né? Que vai ser o político não pensa na população, ele pensa na reeleição. Como é que ficam as campanhas, né? A gente tem uma sensação de que tem período que elas aparecem com maior frequência, as crianças na escola também recebem orientações e de repente parece que não se faz uma campanha contínua, né? Isso tem um impacto, quer dizer, essas campanhas não deveriam ser maiores ou elas realmente são sazonais, quer dizer, alguns períodos do ano é necessária a campanha e outros não? Na minha opinião, é contínuo, né? Na verdade, isso deve vir das escolas. A gente já vê hoje, né, na universidade, chegando alunos com uma consciência e conhecimento mesmo de causa muito melhor do que se via algum tempo atrás por conta disso. Já os novos professores, vamos dizer assim, a consciência dos educadores já é muito boa. Mas eu acho que as campanhas públicas, né, para as pessoas que não estão na escola, né, não estão em idade escolar e ainda assim, né, fazem parte do dia a dia e tem muita relevância, seria muito bem-vindo. A própria universidade, né, deveria fazer um meia-culpa aí, porque a gente, né, de um lado, a gente está formando os professores, os profissionais, fazendo pesquisa, mas muitas vezes a gente acaba deixando a desejar essa relação com um público maior, né? Então, informar. A Universidade Federal de Juiz de Fora, particularmente, tem bastante inserção, né? Tem muita interação com a comunidade, isso é muito legal, mas a gente deveria usar isso ainda melhor, de forma melhor, e ter exposições e programas contínuos de informação. Sem dúvida, é muito relevante isso, deve ser contínuo. A gente aprende desde pequeno que a água é essencial à vida, né? Desde a escola lá. E a gente fala sobre as questões atuais, a gente falou aqui durante o nosso programa. Eu queria saber, para a gente encerrar o nosso programa, como um alerta até, se a questão da água um dia pode se tornar um conflito mundial. É uma pergunta muito boa, muito relevante. Isso vem sido debatido, na verdade, há bastante tempo, né? Muito provavelmente a água já é motivo de conflito, né? Em boa parte dos locais. Onde você tem disputa de território, normalmente você tem busca por riqueza, né? Riquezas minerais, enfim. O ouro tem utilidade, diamante tem utilidade, tudo isso tem um preço, mas a água, você vive sem o ouro, você vive sem o diamante, você não vive sem a água, né? Então não tem a menor dúvida que isso já acontece de fato. Isso já acontece de fato. Até quando a companhia de água aumenta o preço da água para a gente consumir menos, isso é uma forma de lutar, né? Não, mas peraí, vai mexer no meu bolso? Não fui eu que fiz isso, né? Então, eu não tenho a menor dúvida, né? Tem previsões de que uma terceira grande guerra seria causada pela escassez de água. Isso para nós no Brasil é importante, porque assim, a água para nós é segurança nacional no sentido que nós somos o país do mundo que tem mais água, né? Sem dúvida. Potável, né? Então, assim, eu acho que isso é uma visão que o governo tem que ter de garantir o país, né? O nosso Brasil ser nosso, né? É verdade. É interessante. Bom, assim a gente termina o programa de hoje. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui por todo o conhecimento que você trouxe para a nossa conversa. Eu que agradeço. Thaís, muito obrigado também por trazer essas questões que não são discutidas, que a gente precisa refletir sobre elas. Debatedores,
Até obrigado. semana que vem. Até Obrigado. semana que vem. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TBE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise também do nosso programa de hoje, às 6 horas da tarde. E você pode acompanhar essa e outras edições da mesa lá no nosso canal no YouTube. E é só procurar por TBE Juiz de Fora. Se você tem uma banda, se você tem uma música e quer se inscrever no Festival da Premium, é só baixar o nosso aplicativo do Diário Regional no seu celular e concorrer, se inscrever, escrever sua música e inscrever sua banda. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau.